Ora, sejam bem-vindos a mais um Só Craques, o podcast onde damos a conhecer a atualidade do maior do Ribatejo e desta vez connosco o homem que, para quem o vê na rua pode parecer que ele está sempre zangado, mas na verdade é das pessoas mais simpáticas desta casa. O nosso central, Alisson. Alisson, como é que estás hoje? Eu estou bem. Está sempre bem. O Alisson tem esta particularidade, é um rapaz que parece ter uma cara muito séria, mas afinal, mas depois quando uma pessoa lhe diz olá, ele fica sempre a sorrir. Alisson, tu tens 22 aninhos ainda, vais fazer 23 este ano. És um rapaz do verão, não é? És um rapaz de setembro. Diz-me lá uma coisa, tendo nascido em Minas Gerais, como é que é de fazer anos com aquele calor? Pô, é calor do caramba, velho. Não sei nem se podia falar. O homem teve de se censurar. Mas só que o calor lá é diferente. É um tempo mais seco também. Setembro. Mas em setembro. Uhum. E tu és num sítio chamado Coronel Fabriciano, não é? Sim, Nasceste nasci lá. E como é que é essa vivência lá? É um sítio... Acabou que eu não vivi muito lá, né? Eu acabei nascendo, Sim. aí meus pais mudaram muito e tal. Então eu acabei morando em si lá, em Coronel Fabriciano. Pronto, e passaste de Coronel Fabriciano à Alverca, e é um bocado aqui que eu acabo por introduzir um dos temas deste podcast. Portanto, o que o Alisson tem vestido neste momento é uma camisolinha do regresso do Alverca às competições sénior, e esta camisolinha, mostra aí, faz aí um show-off. Esta camisolinha vai estar presente num giveaway que nós vamos apresentar. O vencedor terá direito a recebê-la no próximo jogo diante do Benfica B, no domingo, dia 6, às 6 da tarde, e também vai poder ter a chance de assistir ao aquecimento no relevado. Continuando com a conversa, Alisson, Coronel Fabriciano, portanto, tu não passaste muito tempo lá, mas tens memórias do local, ou tu passaste de Coronel Fabriciano, nasceste lá, mas foste para onde depois? Eu fui para uma cidade chamada Bela Vista de Minas, que é interior de Minas Gerais. Fiquei lá um bom tempo da minha vida. Aí acabou que depois eu mudei para outra cidade pequena, que chamava Paraupeba. E por que tanta mudança? Meu pai e minha mãe a gente sempre mudando. Meu pai trabalhava como caminhoneiro também, então onde ele arrumava emprego é onde então, tinha que ir. E tu quando é que te estabeleceste num sítio durante mais tempo? Ou seja, Foi em Paraupeba, né? Como é que é essa vivência lá? Lá é uma cidade pequena, com 30 mil habitantes, né? Então acaba que todo mundo conhece todo mundo. Pequena, então... 30 mil habitantes é muito porque bom. O Brasil é enorme. Então acaba que quando a cidade é assim, 30 mil habitantes, é uma cidade pequena. E tu começaste a jogar futebol desde que idade? Comecei a jogar realmente mesmo com 8 anos, 7 anos, assim. Pronto, e o defesa central sempre foi a tua posição? Não, comecei como lateral direito. Eras ala lateral direito. Mas e porquê? Eras um gajo fininho, Era magrinho, rápido? Mais baixo, né? Mais baixo, rapidinho. Gostava muito de atacar também, chegar no ataque. Então acabei começando pelo lateral direito, depois fui para volante, como 6. E durante e tu começaste essa aventura, portanto, no Cruzeiro. Tu foste para o Cruzeiro muito novo. Como é que se deu esta mudança? Porque lá está... Como é que tu foste parar a um clube como o Cruzeiro, um clube histórico? Começaste em algum sítio antes de ir para o Cruzeiro e lá viram-te? Ou começou tudo no Cruzeiro? É igual, eu morava em Paraupeba e na escolinha de lá. E a escolinha do Cruzeiro foi fazer um amistoso contra a gente. Aí o treinador do Cruzeiro gostou e quis que eu fosse lá fazer um teste. Então passei um período de uma semana, nessa uma semana o treinador gostou. E eu comecei a integrar a equipe ali da escolinha do Cruzeiro. E dali eu já fui para a Toca, que é que é a base. E isso é quanto tempo de Paraupé? É 1h30, mais ou menos. Portanto, tu aí já tinhas mais ou menos que idade? 12. Tu com 12 já tiveste de fazer essa viagem? Já, todos os dias. Para longe, digamos assim, da tua família. E essa realidade, como é que te atingiu? Essa realidade? És uma pessoa muito próxima da tua família? Para falar a verdade, teve um momento que eu queria parar. E mais ou menos por essa idade, não é? Com 13 anos ali eu falei com minha mãe que eu já não queria jogar bola. E o que é que te fez ficar? Minha mãe. A tua mãe pensou, fizeste isso, metemos-te no Cruzeiro, agora vais lá ficar. E tu ficaste uma boa parte da tua vida no Cruzeiro, conheceste muitos dos teus colegas de equipa que agora, por exemplo, tiveste alguma relação próxima? A tua relação sempre foi próxima com os colegas que agora tens aqui desde a base? Já tinha uma relação muito boa, não muito próxima, né? Porque a gente acaba que tem aqueles grupinhos pequenos e tal, mas sempre teve uma relação muito boa, de conversar, de sair para jantar ou sair para comer alguma coisa, sempre teve uma relação muito boa com todo mundo. E hoje em dia tem alguma palhaçada entre vocês, alguma brincadeira entre vocês que levam agora até ao Alverca?
Pior que daquela época, não. Daquela Ou época, então não quer dizer. Ou então é melhor não dizer. Melhor não. Tu, quando sais do Cruzeiro, tu vais para o Botafogo. Né? Tu passas no Botafogo, realidade totalmente diferente. Eu pergunto, primeiro que tudo, porquê a mudança para o Botafogo? Porque tu não vais para o Botafogo sénior, tu vais ainda para categorias de base. Porquê é que se dá Isso. essa mudança? Porque na época o Cruzeiro falou que não ia me utilizar no profissional. E eu já estava ficando com a idade um pouco mais avançada. E acabou que eu conheci o treinador do Botafogo, ele me ligou, fez o convite para poder me integrar à equipe dele, poder ajudar e tal. Acabou que eu aceitei, porque já não tinha projeção mais no Cruzeiro, então já não valia mais a pena estar lá. E tu chegas ao Botafogo e a própria cidade, como é que tu te adaptas? Ou seja, a parte que eu tenho reparado à conversa com muitos de vocês aqui no Alverca que fizeram um percurso semelhante ao teu, estiveram no Cruzeiro e depois passaram para outras equipas no Brasil, é que mesmo viajando de um clube para outro, estamos a falar do mesmo país, mas as realidades podem ser muito diferentes. Diferente. Que choque é que tu tiveste quando chegaste ao Botafogo? Tiveste algum choque ou foi uma adaptação rápida? Até que foi uma adaptação rápida. Tipo, já tinha um amigo meu lá, então através dele já fui fazendo mais amizades, já fui me enturmando mais, conversando com todo mundo. Eu sempre fui um cara também que enturma muito fácil. Sempre deste bem? Sempre converso com todo mundo, sempre brinco com todo mundo, então acaba ficando um clima mais tranquilo. E por esta altura já eras central? Aqui já eras central. O que é que te fez esse recuo? Bem, tu estavas, por exemplo, tu passaste de lateral e depois foste para 6. Porquê central? Porquê é que depois foste para central? Eu já comecei a ser central desde cedo, né? Quando eu já fui para o Cruzeiro, eu já comecei a ter uma altura mais elevada do que os outros. Mas tu mesmo assim, ou seja, também o futebol mudou, não é? Tu se calhar há uns anos eras considerado pequeno para um central, mas agora como o central tem de sair a jogar, é outra coisa totalmente diferente, se calhar estás na altura certa para o central. Foi isso que tu apanhaste, portanto? Foi tipo uma altura em que já estava, a miudagem já estava toda a sair a jogar, a ser outro central, e tu nesta aprendizagem tens algum ídolo específico? Meu ídolo sempre foi o Thiago Silva. Então tu sempre foste um rapaz, sempre foste um gajo de estar de bolinha no pé, de passo para a frente, qualidade a sair. E o teu ídolo sempre foi o Tiago Silva, e das pessoas com que tu jogaste, tens aí alguém que foi tipo, tu pensas, foi o meu mentor durante esse período? Mentor. Acho que eu sempre busco aprender um pouco com cada pessoa. Porque eu até aprendendo assim, mas acho que um mentor assim... Até te pergunto a pensar, portanto, tu passaste por 2 históricos do futebol brasileiro na formação, e tu tens alguma ideia de jogadores que estivessem lá na altura, que nem que seja a ver, ou a estar um bocado mais próximo a nível de estrutura, que te tenham, só de olhar para eles percebias, sim, este jogador realmente tem aquilo. Eu peguei, não sei se você estava aqui ano passado, não vai conhecer todos os jogadores, mas eu tinha um Ronaldo. Sim, claro que não, sei bem que é o Ronaldo. E quando eu comecei na categoria de base, ele já estava. E eu lembro que ele tinha acabado de voltar do Mundial, pela seleção brasileira. E era uma pessoa que eu via assim com outros olhos. Então, sempre que ele estava treinando, eu estava ali vendo. Sempre que ele estava fazendo alguma coisa, eu estava acompanhando. E eu queria seguir os mesmos passos que ele. E eu até te posso dizer, eu já há uns anos para cá, era uma pessoa, como tinha muitos amigos aqui em Alverca, mesmo antes de começar a fazer este podcast, era uma pessoa que também tinha muitas saves de FM com o Alverca. E um gajo que eu usava muito era o Ronaldo, porque o gajo era um centralão do caraças no FM. Portanto, tu estás-me a dizer que era uma pessoa que na formação um gajo conseguia olhar para ele como exemplo, começa a fazer sentido na minha cabeça. Acho que não era só eu também, acho que tinha mais gente que olhava com ele com os olhos diferentes, porque desde aquela época ele era um exemplo, não só para mim, mas para toda a gente que o visse na formação. E tu tens algum treinador, porque lá está, tu passas do Brasil, vens para Alverca, Santa Clara, Alverca, portanto a tua passagem em Portugal é um bocado por estes clubes, mais não. E eu pergunto se ao longo dessa formação que tu tiveste nesses 2 históricos, tiveste um treinador específico que tenha ajudado mais, um que tu recordes para a vida. Portugal, não, mesmo na formação, no Brasil, nas categorias de base. O Lucas Batista. Hoje ele está trabalhando no Juventude. Então foi um cara assim para mim que me ensinou tudo praticamente. Me pegou do sub-14, eu fui com ele até o sub-16 ali mais ou menos, sub-15. E tudo que eu sei assim... É graças ao Lucas Batista. Sim. Portanto, Lucas Batista, obrigado. O Alisson agradece. A tua primeira aventura sénior é com o Betim. Tu chegas ao Betim, como é que se dá essa mudança?
tu sais do Botafogo, vais para o Betim. Porquê essa troca? Porque na época, quando eu saí do Botafogo também, a janela já estava praticamente fechando. Então já não tinha muitos lugares para poder ir. E eu já conhecia o presidente do Betim. Já tinha trabalhado com ele, que ele era treinador no Cruzeiro. Sim. Aí ele me deu essa oportunidade de estar lá integrado no grupo e tal. Aí comecei a treinar, o treinador foi gostando. E a mudança que eu vim assim, porque já era profissional, né? E mesmo estando na competição considerado um pouco mais abaixo, a cobrança era muito grande. Porque é toda uma história de uma cidade que está em jogo, é toda uma história, todo um processo, né? Não, isso na verdade no Brasil tem muito essa cultura. Lá está, também pela dimensão, atrai muitas pessoas para o clube local. Tu aqui em Portugal não tens muito isso, a malta fixa-se muito em 3 grandes, mas no Brasil... então, sempre que vocês estão a representar um clube a nível sénior, estão a representar algo com história e com significância. E tu sentiste esse peso? Ou seja, tu foste para o Betim, tu sentiste esse peso? No começo até que não. Mas só que quando a competição vai afunilando um pouco, que já tem aquela margem de poder subir, de poder ser campeão e tal. E como eu sou da cidade, porque desde quando eu fui pro Cruzeiro eu mudei para Betim. Então aquele peso foi caindo um pouco. Foi batendo, na verdade, né? Porque se a gente saía na rua, um torcedor ia conversar com você. Ia num restaurante, o torcedor ia falar com você. Aí juntava isso tudo, eu falei, pô, agora... Tu ias começando a perceber que as pessoas realmente estavam a ver-te e a reconhecer-te. E pronto, essa, na verdade, é o teu único ano sénior no Brasil. Sim. E vens para cá. Porquê? Porque essa mudança foi uma opção que tu viste como que era um novo desafio, mudaram para Portugal, ou houve outra razão por trás disso? Quando eu recebi a proposta de vir para cá, já era uma coisa que já me encantou os olhos. Porque tá aqui na Europa, tá disputando o campeonato português e tal, para mim era uma vantagem muito grande. Porque eu imagino que eu estou mais perto de chegar onde eu quero. Ok. Então, estando no nível profissional aqui, na Europa, para mim é muito vantajoso. E tu com o Alverca, tu vieste para um clube que já tem alguma história, também tem... está agora numa ascensão totalmente diferente. Quando tu chegas cá, qual é o principal choque que tu sentes em Portugal? Porque eu sei, muitos de vocês aqui que vêm do Brasil jogar para Portugal, muitos dos teus colegas de equipa até me dizem que a adaptação costuma ser relativamente fácil, porque as pessoas falam português, as pessoas já estão habituadas, portanto a presença é assim mais próxima, mas eu pergunto se tu tiveste alguma dificuldade inicial ou sempre foi? Eu tive uma dificuldade mais em questão técnica, né, do futebol e tal, porque eu vi que o jogo aqui é bem mais rápido que no Brasil. No Brasil acaba que tem um pouco mais de espaço, tem tempo de você pensar mais, você domina a bola, você pensa mais, você vê aquilo que você vai fazer. Aqui é muito rápido, você tem que dominar. Tu como central viste-te atrapalhado, porque tu começaste a perceber, eu aqui tenho de jogar mais fechado, não posso deixar o espaço que normalmente deixam, se calhar não tenho mais apoio dos médios, tenho de aprender a fechar com os médios e, portanto, tu aqui, lá está, como central, começaste a perceber de outras coisas. Eu pergunto-te se foi muito difícil. Não foi tão difícil, porque eu peguei o Nelson também, Sim. Né? De começo assim, eu peguei ele. E ele já foi jogador, jogou como central, então ele tinha muita coisa para me ensinar. Então ele me ensinou bastante, aprendi muito com ele e acabou que essa adaptação foi se tornando fácil. Ok, e pronto, e depois graças a isso tu vais parar ao Santa Clara, a vida nos Açores é totalmente diferente. Portanto, tu passaste por uma vida e por uma carreira em que estás sempre a mudar-te, mesmo dentro dos mesmos países, mas estás sempre a mudar-te para sítios que são totalmente diferentes. Tu chegas ao Santa Clara com alguma expectativa? Ou seja, tu quando chegas lá vais com alguma ideia do que é que aquilo possa ser? Ou vais, pronto, é Portugal, pode ser que seja a mesma coisa e depois entras em choque? Não, eu já conversava com algumas pessoas que falaram que lá era diferente, até o sotaque das pessoas são diferentes lá. Percebias alguma coisa, tu? No começo, não. Não, porque sabes, nós portugueses temos muitas dificuldades às vezes em perceber. Mas tu pedias para as pessoas falarem devagar contigo, ou tipo, tiveste só, tu agora se um açoriano mesmo muito acarregado que ia falar contigo. Se eu agora começar a falar assim contigo, consegues alguma coisa que eu estou a dizer? Não, tipo, agora eu consigo entender, depois de ficar um tempo lá eu consigo. Mas tem até uma história engraçada que quando eu cheguei, eu fui no restaurante,
Aí o garçom começou a falar comigo. Mas só que eu não estava entendendo nada. Eu não entendi o que ele estava falando, então eu só confirmava. Ele, Sim, falei sim. assim, ele agora, sim, não, tranquilo. Não, beleza, pode ser. E o que é que ele te trouxe? Não, foi a carne. Ah, tudo certo, ok, tudo certo. É que podia estar-te a trazer outra. E se tu agora, tipo, se eu te dissesse assim, pá, faz aí o sotaque açoriano, tu sabias imitar o Não. sotaque açoriano, pá, faz lá, tenta lá Não imitar. sei. Pá, tenta, diz assim, olá, eu sou o Alisson, tenta com o Não sotaque consigo, açoriano. não Pá, consigo. pá, tenta só de Não ouvido, pá, não consigo. consegues mesmo. Tipo, olá, eu sou nada. o Alisson, não consigo. Não consigo Pá, nada. é que eu só juro. te imagino a chegar tipo, ao Santa Clara, a ir jantar fora ou almoçar fora pela primeira vez, pá, estás pronto para pedir tipo um bifinho ou uma coisa qualquer. Pá, e os gajos começam-te a falar com o sotaque açoriano e tu... Epá, fogo, eu estou mesmo a imaginar a cena. Eu achei que o pessoal ia me xingar uma hora. Porque eu pedia para repetir direto. Não tem como você repetir, por favor, um pouco mais. Mas tu tinhas mais brasileiros no plantel. Tinha. E eles passavam pelo mesmo, ou tipo, deram-te algumas dicas de como é que tu Deram podes algumas chafar dicas. dessas coisas. Pá, e depois tu voltas. Tu agora voltas, tu na verdade és um dos membros do plantel atual que venceu a Liga 3. E eu pergunto, quando tu regressas para jogar na equipa principal, assim, com mais presença, qual é que é a tua ideia principal? Ou seja, quando percebes que tens a oportunidade de voltar para disputar a Liga 3, qual é que o que é que passa pela cabeça? Eu sentia que era uma responsabilidade maior, né? Porque ano passado eu era só mais um, na verdade era essa. Estava mais ali para compor o elenco, era um dos mais novos também do plantel. E hoje, quando eu voltei, né, nessa época, eu já sentia uma responsabilidade muito grande. Porque as pessoas esperavam um pouco mais do que eu apresentei ano passado. E tu aqui podes dizer que deste tipo uma espécie de salto como jogador profissional, ou seja, tu venceste a Liga 3, não são todas as pessoas que podem dizer que venceram uma liga e subiram aos escalões Sim. profissionais e levaram um clube histórico como o Alverca às ligas profissionais pela primeira vez em 20 anos. Eu até te pergunto como é que foi ganhar esse teu, até agora, único, mas se calhar o primeiro de muitos, esperemos, títulos na carreira. Como é que foi a sensação de chegares ao fim, àquela jornada vencedora, pá, perceberes que o apito final soou e ganhaste o troféu? Como é que tu te sentiste? Eu senti um alívio de, tipo, o trabalho tinha sido feito. Tudo valeu a pena. Tipo, todo o trabalho que a gente tinha feito durante a época também, tudo aquilo que eu tinha passado para trás, tipo, ter chegado aqui, da situação que eu tinha chegado, de tudo aquilo que eu vivi também no Brasil. Falei, pô, agora sim. Agora tá tudo valendo a pena, as coisas estão começando a caminhar. Então vai ser o primeiro de muitos. E para mim não tem como descrever assim em palavras, porque é só sentindo para... É que ainda por cima junta colegas de equipas teus que passaram contigo na base, pessoas com quem formaste muita amizade, e nesse regresso tu alguma vez trouxeste os teus pais cá lá do Brasil para viver um jogo do Alverca? Não, vão vir agora. Vão agora? Quando? Vão Estão chegar preparados? agora dia 10, eu acho. E vêm ver um jogo? Sim. Teu? Mas é pá, eu até te posso dizer que para uma pessoa que faz essa jornada no Brasil e depois chega a um ponto em que chega a Portugal, um país do outro lado do oceano, e vê-se, digamos, a vencer um troféu, e agora estás a disputar uma liga profissional, que exigência que diferença é que tu sentes na exigência? Eu sou uma pessoa que eu não me impressiono tanto. Hum. Não me impressiono tanto, eu procuro estar sempre bem à vontade com aquilo que eu tenho que fazer. Então, eu deixo as coisas de fora mais para fora e me preocupo com aquilo que eu consigo controlar. E o que eu consigo controlar é me preparar bem, treinar bem e fazer um jogo excelente. Então, as coisas de fora eu acho que eu não me preocupo tanto, não me impressiono tanto. Então, quando eu chego dentro de campo, eu consigo fazer tudo com naturalidade. Mas tu quando chegas agora, portanto, agora a jogar a segunda liga, tu sentiste uma diferença de qualidade significativa relativamente à Liga 3? Ou seja, tu percebes, pá, porra, se calhar é muito mais difícil. Sim. E onde é que tu notas principalmente essa diferença? Não tem tantos erros igual tinha na Liga 3. Na Liga 3 é um jogo mais de força, a Liga 2 também é, mas só que a Liga 2 ela tem qualidade. Não que a Liga 3 não tenha, não me leve a mal, mas só que aqui os gajos acertam mais. Então tem mais êxito naquilo que eles vão fazer. E tu se calhar, vocês estavam habituados a aproveitar erros para ter benefício e agora vão ter de aprender a cometer menos erros, porque não vão haver muitos erros que se possam... E portanto agora, pegando um bocado na aventura agora com o Mr. Vasco,
isso foi uma das coisas que tu sentiste, porque realmente parece que a equipa começou a colar um bocado mais e a procurar defensivamente ser um bocado menos propício ao erro, por exemplo, na bola parada defensiva, fechar-se um bocado mais à possibilidade de cometer erros. Tu dirias que esta jornada, esta aventura com o Mr. Vasco foi uma principal diferença? Pronto, lá está. Segunda Liga, tens de cometer menos erros. Sentes que é essa a prioridade? Sim. Numa equipa como a de um treinador como o Mister? Sim. Eu pergunto se tu tens aprendido assim, algo de novo agora com a chegada do Mr. Vasco e agora com esta jornada na segunda divisão, que tem sido muito melhor, se calhar, do que muita gente estava à espera. Tens aprendido algo de novo? Ele é um tipo de treinador que eu gosto bastante, que é um treinador que gosta de ficar com a bola. Ele gosta de construir a jogada, ele gosta de se impor dentro de campo e ter o controle do jogo o tempo inteiro. Lógico que não vai ser sempre assim, mas as ideias dele são totalmente diferentes daquilo que eu já tinha aprendido. Então, as ideias de jogo dele, o posicionamento, as jogadas também, tenho aprendido bastante nisso. E em relação aos erros, é aquilo que ele sempre fala e é aquilo que a gente acredita também, que quanto menos a gente errar, quanto menos a nossa defesa for sólida, nosso ataque vai fazer gol. Então essa é a total diferença. E neste caso, o que se tem visto ao longo da temporada, estamos a falar de uma equipa. Tu, por exemplo, no jogo passado contra o Feirense, entraste para ser um terceiro central. Tu sentes que é difícil essa adaptação? Ou seja, a equipa está habituada a jogar com dois centrais, e do nada tu vês-te obrigado a mudar um sistema para fechar mais com 3 centrais. Qual é a principal diferença que tu notas nesse tipo de dinâmicas? Porque é preciso ser uma equipa versátil. Até que a gente é uma equipe versátil. Se a gente pegar um pouco do começo do campeonato, a gente jogava com linha de 3, aí depois passou para a linha de 4, normal. Então a gente já está bem adaptado, né? Então a gente sabe vivenciar todas essas partes dos jogos. Então se precisar de linha de 3 a gente sabe, se precisar de linha de 4 a gente sabe. Então a gente é uma equipe que consegue mudar bem durante o jogo. Se aquilo que o jogo está pedindo, o Mister entende que é a melhor linha de 5, né? Que é os 3 zagueiros. Tranquilo. E agora, tu sendo uma pessoa assim mais tranquila, olhando para a época que o Alverca tem feito, eu pergunto, e olhando até a este último jogo, pergunto o que é que tu, como jogador, esperas. Quais é que estão as tuas expectativas para agora, para aquilo que falta? Porque nós, se calhar, não estamos aqui como é que eu hei de dizer? Estamos numa posição privilegiada, estamos numa posição que ninguém esperava que nós tivéssemos. Pergunto-te qual é, pessoalmente, a tua visão desta época que se tem feito e o que é que se pode esperar? Eu sou uma pessoa que gosta de sonhar, porque a gente tem um plantel muito bom, a gente tem uma equipe muito boa. A gente tem mostrado isso nos jogos também. Então, acho que não seria surpresa nenhuma se a gente conseguisse estar lá em cima no final. Bem, Alisson, obrigado por ter estado connosco. Este foi o episódio o episódio do Só Crack. Voltamos sensivelmente dentro de 2 semanas. Ele estava a ver aqui a engasgar. Mas, antes de ir, não esquecer, a camisolinha que o Alisson tem aqui vestida, a camisola do regresso às competições sénior, vai ser dada em giveaway. E o sortudo vencedor do giveaway vai poder ainda, no próximo jogo, frente ao Benfica B, no domingo às 6 da tarde, receber esta camisola e assistir ao aquecimento antes do jogo no relevado. Obrigado por ter estado connosco desse lado. Alisson, obrigado por ter estado aqui. Obrigado. E voltamos, como disse, sensivelmente dentro de 2 semanas. Obrigado. Muito obrigado.